Certinho, bem-vindos aí à nossa live Mentoria 744, onde a gente ensina pessoas, ajuda as pessoas a aumentar sua renda em 4 mil, trabalhando apenas 4 dias. E aí a pergunta de hoje inicialmente é o seguinte: quanto é o investimento e quanto tempo para retorno? Quanto que é o investimento para você começar a ganhar 4 mil trabalhando 4 dias? O que a gente quer dizer com esses 4 mil trabalhando em 4 dias? Primeiro que o nosso veículo, é importante a gente entender que o nosso veículo, ou seja, o tipo de produto ou tipo de atividade que você vai desempenhar é ligado a das pessoas a reduzirem a conta de luz. Olha bem que nós vamos falar aqui muito sobre energia solar e especialmente sobre o aquecimento solar de água, ou seja, o aquecedor solar de água, que é um produto que leva água quente para os pontos de consumo e ajuda a reduzir na conta de luz, especialmente porque tira o chuveiro elétrico de circulação, que é considerado o que mais gasta energia na casa. Se você conhece ou você é eletricista, se você tem noção um pouco da eletricidade, você sabe que o chuveiro é o que mais potente na casa, ele que mais gasta energia. Então é um mercado que está pleno em crescimento e que as pessoas não param de gastar energia. Tem muito chuveiro elétrico por aí. 98% das pessoas têm chuveiro elétrico, apenas menos de 2% tem aquecimento solar de água. Mas mesmo assim, por outro lado, mais de 40%, ou seja, de cada 10 pessoas, 4 pessoas querem trocar o seu chuveiro elétrico por um sistema de aquecimento solar de água. E aí, quando eu falo aqui em investimento, né, que nós estamos falando aqui quanto é o investimento e quanto tempo para retorno, que é a pergunta da pessoa, a gente está falando aqui, se eu começar a trabalhar, se eu começar nesse negócio de aquecimento solar de água agora, quanto que eu tenho que investir? E qual que é o tempo de retorno? Isso é uma pergunta de muitas pessoas que gostam de investir e ter retorno de investimento. Se você compra um carro, é o contrário. Você gasta, investe e você só tem prejuízo. Não é prejuízo, você tem uma despesa, né? Se você compra uma casa, pode ser que ela tenha aumento de investimento, pode ser que seja investimento, se for na região boa, pode ser que essa casa daqui a um tempo ela consiga ter um valor maior. Né? Há 7 anos atrás, um pouco mais, 2012 tem 9 anos, né? 2012. Minha esposa comprou um lote, né, próximo da região metropolitana de Brasília, né? Que ela é de Brasília. E ela comprou o lote por, se não me engano, por 70 mil reais, uma coisa assim. E aí, hoje que ela tá para poder vender, ela consegue, né, com muita dificuldade, 85 mil, 90 mil reais. E olha que depois a gente acabou que investindo um pouco lá com um padrão, e a gente pensou em construir, e acabamos que desistindo de construir. E esse retorno, esse valor que de 70 para 85 mil, se ela for vender hoje, por exemplo, seria o retorno do investimento, daquele investimento que ela fez. Só que um detalhe importante é que depois que ela comprou o lote, ela começou a pagar condomínio, porque é um condomínio fechado. E aí hoje se paga mais de 200 reais só de condomínio por um lote, pensando em um dia construir. Só que aí que tira a conta. Nesse tempo que passou, de 8 anos, quanto de condomínio se pagou? E mais ainda, quanto que se tivesse investido na poupança, que é uma merreca, que hoje quase não se tem de rendimento, quanto que seria ganho, que você teria ganho? No final das contas, o retorno do investimento para o que ela fez a propósito nesse lote não foi legal. Ela perdeu e aí enfim, hoje, se for esperar, quem sabe, mais 2 anos, pode ser que o lote valorize muito, a região está crescendo e tudo mais, região boa. Mas se for para vender hoje, não, ela acaba aqui tomando, de certa forma, prejuízo. Teve inflação, teve um monte de coisa que no final das contas não compensou para ela. Então, assim, o que é esse retorno de investimento? É o quanto que você investiu pelo percentual, né, o percentual que você investiu pelo quanto que você... Não, o percentual de retorno que você tem pelo tanto que você investiu. Então, se eu pegar aqui aquela conta bem básica, né, que foi... Eu não sou bom de conta aqui quando eu estou ao vivo aqui, mas se pega aqui 85 mil menos, mas é muito fácil, 85 mil menos 70 mil que ela comprou, acho que foi 15 mil, né? Então se eu pegar 15 mil dividido por 85, né? A gente vai ter 17%
de rendimento. 17% nessa transação aí. Tá, Sávio? E para eu poder olhar o investimento que eu vou fazer agora, quanto que eu tenho que investir para poder começar a trabalhar e ter esse retorno? Quanto? Né? E aí depende do que você for realmente estar exposto a fazer. Se você for aquele tipo de pessoa bastante orgulhosa, orgulhosa no sentido, olha, eu não tomo dinheiro emprestado, eu não tomo ferramenta emprestada, eu faço de tudo para comprar à vista e faço de tudo para poder ganhar dinheiro com os investimentos que eu faço. Daí você vai ter que investir um pouco, principalmente. Eu vejo, principalmente, você tem que investir em ferramentas, né? Se você não for trabalhar com um carro próprio, você tem que investir em um carro próprio, um carro para trabalho, né? Você tem que investir em treinamentos, em alguns cursos profissionalizantes. Eu acredito que não é só um curso de instalação, você precisa de ser algo mais, porque hoje tem muitas empresas ou muitas pessoas que estão oferecendo diversos cursos no mercado, mas esses cursos são muito, digamos, simples. Eles oferecem a parte de instalação de um produto ou de uma... Elas oferecem isso. Só que elas não oferecem o como, né, você chegar, ou seja, as ferramentas, seja de mercado, marketing, vendas e tudo mais, para você conseguir chegar ao resultado. Por exemplo, eu não dou curso necessariamente de instalação de aquecedor solar, apesar de eu ter um treinamento prático disso. Nós temos uma plataforma onde que eu dou treinamento sobre como você aprender a instalar um produto como um aquecedor solar para um cliente e ter aí sucesso, diminuir questão de retrabalho. Tem todo um trabalho de experiência depois de 10 anos que eu fiz. Só que eu não vendo isso, né? O que eu vendo é o resultado. Eu até explico muito sobre isso. Eu vendo o quê? Os 4 em 4, que é os 4.000 em 4 dias. E se eu vendo os 4.000 em 4 dias, o que eu tenho que oferecer de veículo para você conseguir chegar lá? Primeiro que é o mercado de aquecimento solar de água. Você precisa trabalhar com isso. Segundo, que eu ofereço várias ferramentas para você conseguir esses resultados. Eu não estou aqui para poder vender o produto aqui agora. Vai chegar um momento em que, depois quando eu for dar conteúdos pagos, né, ou depois quando eu for oferecer isso, eu vou falar mais sobre isso. Né? Mas agora, nesse momento, eu estou te dando conteúdo gratuito, respondendo a perguntas. Mas no final das contas, quando eu estou dando essa ideia de vender o que é o benefício, que é os 4.000 em 4 dias, ou seja, possibilidade de ganhar dinheiro, possibilidade de ter lucro nessa área de aquecimento solar de água. Você certamente está mais interessado em ter o resultado do que simplesmente aprender a instalar um aquecedor solar. Que se você for treinar no mercado, pode ser que você encontre algum treinamento, talvez não no nível que eu tenho, pela minha experiência com equipamento a vácuo, mas você pode aprender ou simplesmente, de repente, pagar alguém para poder instalar. Porque imagina se você aprender bem a parte comercial, parte de vendas, e você contratar alguém para instalar. Ou você, dependendo da situação, você treinar alguém, eu não sei. A parte de instalação eu diria que ela é mais técnica, sim, e demora um tempo para aprender, mas ela é mais possível, eu acredito até que ela é mais tranquila, e tem mais pessoas que podem ter mais domínio dessa parte de instalação do que as outras, apesar que tem muitos profissionais ruins no mercado. E é exatamente por isso que eu decidi trabalhar mesmo, investir em ajudar as pessoas a ter resultado, a ganhar dinheiro nessa área. E não simplesmente fazer lá uma instalação, esquecer do cliente e pronto. Então eu estou falando aqui em retorno de investimento. Quando eu falo em retorno de investimento, eu penso, eu vou ter que investir em um carro, vou ter que investir em... quanto que custa um carro? O carro custa 20 mil reais, custa 16, há poucos dias aí a minha equipe lá resolveu conversar lá e tal, e conseguiu comprar um carro em bom estado, de 60 mil quilômetros rodados, por acho que 16 mil reais. Né? Então comprou um carro em bom estado, 16 mil, um carro inclusive fechado. Né? Um carro que dá para poder trabalhar, colocar ferramentas, colocar no bagageiro as ferramentas e ir embora. E aí você tem também a parte de investimento em quê? Em ferramentas. Quanto se investe em ferramentas? Qual que seria
qual que seria o investimento para você gastar em ferramentas e você começar a ter resultado nisso. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que ferramentas não são muito caras. São ferramentas, tem diversos tipos de ferramentas que elas têm assim, um preço específico no mercado, que você pode comprar novas e pode comprar usadas. Aí você tem que avaliar. Eu gosto de trabalhar com ferramentas novas para ter uma boa durabilidade, ter garantia e tudo mais, ou eu prefiro comprar ferramentas usadas que vão ser bem mais baratas, talvez um terço do valor. É tanto assim que eu já comprei ferramentas novas e ferramentas usadas. Uma chave de fenda, por exemplo, que é uma ferramenta bem básica, pode custar 15, 20 reais, uma ferramenta boa de marca. Mas uma ferramenta, por exemplo, como essa mesma, comprada em um ferro velho, ela deve custar 3, 4 reais, ou menos. Uma chave 24, por exemplo, uma chave que se usa muito para segurar um cano da saída de água do equipamento, nova deve ser uns 20 reais, ou 30, ou 40, não sei quanto que é não, mas é cara. Mas se for comprar em ferro velho, pode ser que com 7 reais, com 5 reais você compra. Então, aí que entra a questão do investimento inicial. Se você for comprar um carro usado é 16 mil. Se você for comprar um carro novo, é 40 mil. E carro hoje novo, carro novo mesmo, de padrão mesmo, digamos, de padrão mesmo, bom, né? Um carro novo, bom não, padrão mesmo, popular. Ele deve estar custando faixa de 40 mil. 16 mil você compra um carro usado muito bom se você souber pescar, se você souber buscar. Aí nós temos aí, por exemplo, investe em ferramentas, tem que comprar uma serra mármore, tem que comprar uma furadeira, né? Depende também, dá para poder comprar só a furadeira e algumas outras ferramentas, chave de grifo, alguma coisa assim. Se comprar tudo novo, possivelmente com 800 reais, 1.000 reais, você consegue comprar todas as ferramentas necessárias. Por aí. Agora, se você for comprar, né, você comprar usado, aí é muito mais barato. Né, um terço do valor você consegue comprar. Vamos supor que você investiu 17 mil reais, arredondando aí. Né? Quanto é que você vai ter de resultado todo mês, por exemplo? Você tem 4 mil por mês, né, de resultado. Tá? Então, se você pegar 4 mil dividido por 16, quanto que é? 4 mil dividido por 16 está dando quanto? Está dando 2 mil... não, estou aqui. 4 dividido por 16. Está dando 25% ao mês, né? 25% ao mês. Aquela rentabilidade que eu falei lá atrás foi 17% em 9 anos. A poupança te dá 100% de rendimento com mais ou menos 50 anos, né? Ou mais, 60 anos, hoje, né? Não é meses. A poupança está te dando 0,16, 17% ao mês, enquanto que nesse caso seria 25%. Ou seja, vale a pena? Isso te soa bem em relação a retorno de investimento? Então, o percentual de retorno de investimento se calcula pelo que você tem de resultado, pelo que você tem de investimento. Inicialmente, você tem que se perguntar, isso é bom? Isso é bom para você? Eu acho que inicialmente também é você se perguntar, 4 mil reais é lucro? É bom para você? O que 4 mil reais representa para você como uma pessoa que quer empreender num negócio e ter uma renda extra? Tá? Então acho que é isso que você tem que se perguntar hoje como pessoa que quer investir e saber exatamente quanto que você vai investir, enfim, calcular se vale a pena ou não, tá bom? Vamos passar para a próxima pergunta e mais uma interrupção aqui. Se você está gostando desse vídeo, você pode deixar seu like pra gente, né, compartilhar com seus amigos. Tem um botãozinho embaixo aí, ó. É só apertar o botão compartilhar, seja no Instagram, Facebook, YouTube. É só apertar aí embaixo, tá bom? E a gente vai seguir na próxima pergunta. Você pode também participar com a gente entrando aqui no Instagram, StarlineBR, e me chamando, inclusive, para fazer uma solicitação aqui e a gente conversar, bater um papo aqui agora. Enquanto que você não me chama, eu estou aqui com algumas perguntas para responder. A pergunta aqui é o seguinte: quais os maiores desafios para manter a empresa viva no mercado? Boa essa pergunta. Eu não tinha pegado uma pergunta tão... Aliás, eu acho que essas pessoas, parece que quando elas fazem perguntas assim, parece que uma pergunta fica muito próxima da outra quando a pergunta é muito parecida. É engraçado, né? Tem ordem alfabética que as perguntas que eu selecionei. Mas
Quais os maiores desafios para manter uma empresa viva no mercado? Né? E isso tudo papo de pessoas que sabem administrar, pelo visto. Né? E uma empresa viva no mercado, ela tem diversos fatores. O Brasil ele é campeão de abertura de empresas, mas também de fechamento de empresas. E para você, primeiramente, ter uma condição de manter uma empresa viva no mercado, você precisa de ganhar dinheiro, ela precisa ser sustentável. Ela precisa de ter essa ideia dos 4.000 em 4 dias. Quando eu falo em 4.000 em 4 dias, estou falando da instalação de 4 equipamentos em 4 dias, ou seja, mais de R$1.000 por instalação. E quando eu falo em mais de R$1.000 por instalação, você não pode vender um equipamento para ganhar menos de R$1.000 por instalação se você está buscando 4 em 4. Se você trabalhar 7 dias, quem sabe R$7.000. Que é o caso do Fernando lá, que a gente conversou outro dia, que ele faz mais ou menos isso por mês. Agora, se você não tem aí, se você quer começar e você não quer ter prejuízo, você tem outras despesas também. Uma empresa não tem somente a despesa do material que você gasta na instalação. A empresa ela tem outros gastos em combustível, tem às vezes um funcionário que você paga, tem às vezes no início não precisa disso tudo, até que você chegar nos 4 em 4 você pode chegar sozinho. Tá? É 4.000, 4 dias. Eventualmente você vai ter que fazer uma ligação para o cliente. Pode ser que no mesmo dia que você for fazer a instalação, você consiga fazer essas ligações. Não é eventualmente, né? Você precisa de buscar clientes. Ou você, se você não fazer esse contato, você pode combinar com alguém para poder fazer, ainda que você não esteja remunerando assalariadamente essa pessoa, você pode pagar uma comissão. Por enquanto, no início. Depois é bom você pensar em formalizar quando tiver mais vendas, quando tiver mais condição de ter um resultado, você poder pagar melhor, mas também o resultado seu vai ser melhor. Você vai ter condição de ter mais receita, mais vendas. Tá? E aí? E os desafios da empresa aberta? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que toda empresa tem que ter lucro, ela tem que ter resultado. Você não pode ter um gasto a mais do que você ganha. Regra principal. Sempre receitas, que é o que você recebe, mais do que a despesa, que é o que você gasta. Tá? E não estou falando... Estou falando aqui de... Como é que fala? De simplesmente pagar as contas suas no mês e tá tudo bem. Isso eu estou falando em um regime por competência. E aí a gente tentar pela parte técnica aqui, a gente vai ter que explicar o que é a questão da competência. Eu vou fazer a conta de padaria para você entender. Você vai na padaria hoje, né? Padaria mesmo. Vai na padaria e compra um pão para sua família. Beleza? Você foi lá e foi no restinho do cofrinho, rapou suas moedas e comprou um pão, né? E beleza, todo mundo satisfeito. Só que no dia seguinte, vamos supor que você não tinha esse dinheiro. Você foi lá na padaria e o seu João lá da padaria, por te conhecer há muitos anos, que compra lá, resolveu te dar um crédito, porque você não tinha dinheiro. Você falou, seu João, eu não tenho dinheiro para pagar esse pão hoje. O que eu faço? Leva aí, meu filho, leva aí o pão e depois você paga aí, tá? Beleza, você vai lá e pega o pão e ficou devendo, por exemplo, R$5 com seu João. E aí, né, você gastou R$5, só que você não desembolsou R$5. Você simplesmente adquiriu uma dívida. Toda vez que você parcela algum tipo de pagamento, você está adquirindo uma dívida. Ah, Sávio, mas eu não tinha o dinheiro, mas eu tenho um cartão de crédito. E o seu João passa na maquineta. E eu levei o cartão de crédito para lá. Beleza, não fiquei devendo o seu João. Só que você ficou devendo a operadora de cartão. E aí você tem que pagá-la do mesmo jeito quando chegar a fatura de cartão, não é verdade? Você ganhou o prazo? Ganhou. Só que você contraiu uma dívida. Se você contraiu uma dívida, o seu caixa ainda está em -5 negativos. Né? No sentido de competência. Competência é o que compete você a assumir de obrigação.
tá? Competência em relação a isso. Você comprou do seu João, você gastou R$ 5 e apesar de não ter pago, você vai ter que pagar isso algum dia. A sua competência tem que ser de pagar isso, ou seja, você tem R$ 5 de competência. Então, você tem menos R$ 5 porque você não ganhou nada hoje, tá? Suponhamos. Só que se de tarde você fechar uma venda de aquecedor solar e você ganhar R$ 1.000, não é ganhar, você fechou uma venda. E você ter um compromisso também, uma competência de que o cliente vai te pagar, e não estou falando aqui necessariamente que ele vai te pagar hoje, mas se ele passar o cartão, ou se ele te dá um sinal, uma entrada, que seja de 10%, de 30%, você adquiriu uma competência de vendas. Você vendeu R$ 1.000, por exemplo. Vendeu R$ 1.000? Não, vendeu 4.000. E teve um lucro de R$ 1.000, que é a ideia de você trabalhar aí com um percentual de valor de retorno de investimento. Beleza. Teve um retorno de R$ 1.000 e gastou 5. Aí, quanto foi o seu resultado, né, de competência hoje? Ainda que você passou no cartão, que você não recebeu hoje, que tem operadores de cartão que dá para poder parcelar e receber amanhã. Ainda que você recebeu um sinal e não foi R$ 1.000, recebeu R$ 300. Quanto que foi o seu lucro, o resultado de hoje, considerando que toda a sua despesa do dia foi os R$ 5 do pão, né? Não vou colocar, é um caso hipotético aqui. Então você tem um resultado de R$ 1.095, tá? 1.095 não, R$ 995. Então, você teve um lucro de 995 e aí, beleza, ótimo, tá me sobrando lucro. Bacana. Agora, eu tenho que manter esse lucro durante um mês, porque amanhã tem mais conta para pagar. Eu vou ter que vender mais e por aí vai. E se eu vender 4.000, por exemplo, dá para pagar todos os meus despesas? Se deu R$ 1.000, não, eu tenho que vender 4 equipamentos, que daria, por exemplo, R$ 16.000. Dá para pagar todas as minhas despesas? Beleza, dá sim. Então o meu fechamento do mês por competência foi, por exemplo, R$ 4.000. Aí eu tenho aí um lucro, eu tenho uma possibilidade de viver bem, começar um negócio, manter uma empresa bem viva no mercado. Se eu não tiver um fluxo de caixa negativo, nem é fluxo de caixa necessariamente por obrigação de pagamento, tá? A parte de obrigação de pagamento você pagou hoje os R$ 5 do seu João, né? E você recebeu R$ 300. Aí você teve R$ 300 a mais no caixa. Aí não tem nada a ver com os R$ 995. E neste caso, a parte de recebimento é diferente da parte de competência. Toda vez que você vende e assume um compromisso com o cliente, e ele fez um sinal, eu gosto de completar, de considerar que uma venda é realmente feita, finalizada, quando o cliente dá pelo menos um sinal, né, de pagamento. Quando eu falo sinal de pagamento, a gente tem algumas pessoas que falam até que é uma espécie de uma aplicação, né? Ele está aplicando um dinheiro, assumindo um compromisso porque você vai entregar alguma coisa para ele. Se caso não der certo, depois você devolve o dinheiro, mas enfim. O que eu estou querendo dizer é que se você começa a ter resultados com o seu negócio de forma positiva, o que vai acontecer? Você começa a responder essa pergunta. Você começa a manter a sua empresa viva no mercado. Só que se você começar a ter resultados negativos, aí você começa a ter que pedir um empréstimo. Você começa a pedir a seu João lá para poder aguentar um pouco mais para pagar a padaria depois. E isso não é legal. Então a empresa, para ela poder se manter viva no mercado, primeiro tem que ter o fluxo de caixa positivo. E aí a gente entra em várias possibilidades, em vários méritos. Você precisa saber calcular preço de vendas. Você não pode simplesmente calcular um preço de vendas porque você acha que tem que fazer um preço mais baixo do que o do concorrente. Inclusive eu sou contra, firmemente, você fazer preços abaixo da concorrência para poder ganhar mercado.
Você tem que valorizar o seu trabalho. Você precisa de entender que você é a primeira pessoa que valoriza o seu trabalho. Tá? Então, o cliente do outro lado, ele é a segunda pessoa. Você vai ter que convencer ele de que seu trabalho vale a pena. Se você não convencê-lo, já era. Você começou errado. Ah, Sávio, um monte de gente aqui está ganhando R$ 800, R$ 700 por vendas de equipamentos. Eu entrevistei, né, outras pessoas que instalam bastante mais equipamentos e elas têm menos de R$ 1.000, né? E eu também, eu trabalho com isso e eu tenho mais de R$ 1.000 por cada venda. Eu faço isso. Sabe, mas eu não vou perder venda? Vai, às vezes vai perder venda. Tem cliente que, se você perder ele, é melhor do que você tê-lo. Que é que o cliente só está buscando só preço. Ele que vai te dar mais trabalho depois. Ele vai te dar dor de cabeça. Ele vai querer ficar perguntando mais coisas depois, querendo te dar problemas diversos, falando que o equipamento não funcionou que presta, que um monte de trabalho que é típico de cliente que está buscando preço. Tá? Então atenção aí, quando você coloca preço muito baixo, quando você calcula o seu preço, para você trabalhar uma possibilidade do seu negócio ser lucrativo e manter a sua empresa viva por mais tempo no mercado. Segundo ponto que eu posso dizer, você precisa de ter equipe boa para trabalhar. E para começar em equipe boa, você tem que ser bom, né? E aí, nem vou falar só em equipe, vou falar em eu-equipe, né? Eu-equipe é o quê? Eu trabalhando sozinho. Invento trabalhar e vou me especializar, tá? O que é me especializar? É todo dia aprender uma coisa diferente. É todo dia ser melhor do que eu era. Se eu puder aprender com as pessoas que já sabem, eu vou ser o que a gente chama de sábio, né? Porque o inteligente, ele aprende com os próprios erros. E você também pode aprender com os próprios erros. Isso é normal. Mas se você puder aprender com as pessoas que já sabem, isso é ótimo. Por isso que é tão importante treinamento. Por isso que é tão importante cursos. Por isso que é tão importante você ter uma mentoria. Eu estou te dando agora uma mentoria gratuita. Se você entrar aí agora no meu Instagram e você estiver aqui ao vivo, você pode me chamar aqui. Todo dia, 7h44, eu estou aqui de segunda a sexta. E eu posso ser o seu mentor, por exemplo. E eu tenho outros mentores também. Você acha que tudo isso que eu dou aqui, tudo isso que eu falo aqui, não tem algum fundamento de uma pessoa que me ensina, uma pessoa maior do que eu? E eu não estou falando apenas do mentor maior, que é o Deus, não. Eu tenho sim fé em Deus e ele é o meu mentor maior, me inspira a fazer todo dia um pouco melhor, a ter força para levantar cedo, a buscar o melhor que eu posso todos os dias. Mas, mesmo assim, eu acredito que eu não posso deixar de acreditar em outras partes de Deus. O que são outras partes de Deus? Aí já vou entrar na questão crença pessoal e você não precisa de seguir o que eu estou falando, mas você que está aí desse lado aí é parte de Deus, eu considero. O meu mentor é parte de Deus. Porque, né, segundo os estudos bíblicos, eu acredito que nós somos, né, imagem e semelhança de Deus, nós somos parte dele, beleza? Então, nós podemos considerar que cada um pedacinho de nós é um Deus aqui que está aqui em apoio um ao outro. E eu considero assim também. Então, eu considero o mentor que eu tenho, uma pessoa que me ajuda, que me alerta, que eu sigo, que eu acredito, que tem bons costumes, que me dá inspiração, um monte de coisa legal que me ajuda a ficar de pé aqui hoje, alegre, contente, sorrindo. Tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que eu aprendo todo dia e que daqui a pouco eu estou te ensinando também. Então, um outro ponto de desafio que eu queria te falar é isso. É você começar com uma boa equipe. E uma boa equipe começa com um bom, né, com uma boa equipe. Você tem que ser bom. Você tem que sair da média. Você não pode ser medíocre. O que é medíocre? É na média. Você tem que ser acima da média. E como é que você sai da média? Você tem que ser melhor do que você ontem. Você não tem que ser melhor do que ninguém, não. Tem que ser melhor do que você mesmo ontem. Hoje, melhor do que ontem.
E como é que você é melhor do que ontem, hoje? Medindo como você foi ontem e como você está sendo hoje. E aí a gente parte num princípio de mensurar resultados. A gente parte no princípio de mensurar processos. E o processo, ele passa a ser mais importante do que o resultado. E o 4 em 4 é importante? É importante. Mas o processo em si pode ser muito mais importante porque você precisa de se apaixonar por ele. Você precisa gostar do que faz. Você precisa de amar aquele trabalho para você levantar de manhã cedo todo dia. Para que da segunda-feira você não vai falar assim, eita segunda-feira. E que da sexta-feira você falar assim, nossa, chegou sexta, graças a Deus. Assim é uma característica de uma pessoa que ela quer manter a sua empresa viva por mais tempo. Assim é a pessoa que você tem que ser. Rumo aos 4 em 4, mas pegando pesado com o seu processo. E pegando leve com o resultado. Porque você estabeleceu uma meta. Qual que é a sua meta? O que você quer para esse ano agora? Você quer o quê? Você estabeleceu uma meta? Você quer estudar mais? Estudar mais é só estudar mais. Se você ler um livro, é estudar mais. Estudar mais não é meta. Você quer estudar quantos livros? Ler quantos livros? Ah tá, eu quero ler 3 livros nesse ano. Então, leu 3 livros, você cumpriu a meta. Tá, eu quero aprender para aumentar a minha renda em 4.000. Beleza? Sua meta é que 2.000 né? Esse ano agora, que de repente você vai ver essa live o ano que vem, não sei. Esse ano, você vai praticar mais para aumentar sua renda em 4.000. Você vai aprender técnicas para você aumentar sua renda em 4.000. Para você aumentar sua renda em 4.000, o que você precisa fazer? Precisa de algumas coisas. Você precisa de treinar, você precisa de aprender, você precisa de praticar. E aí, se for com esse mercado, que é o que eu estou indicando para você começar a trabalhar, a ter resultado, você vai chegar rápido. E principalmente se tiver com companhias que entendem mais. Você pode aprender comigo. Tá aprendendo aqui agora, se você me permite entrar no seu ambiente aí, você aprender com o que eu aprendi durante os meus 13 anos trabalhando com esse mercado, trabalhando com esse negócio. E é isso que eu quero. Levar para mais pessoas o que eu sei, levar para mais gente a ideia da sustentabilidade, do benefício da economia, poder levar mais renda para as pessoas, você levar mais rendas para as pessoas, ajudando elas a reduzir a conta de luz, e eu te ajudando a empreender nesse mercado que cresce tanto, né, todo ano aí, todo ano. Só precisa de enxergar a oportunidade. Tá? Então, esse é um segundo ponto. Né? Eu fazer uma boa equipe. Boa. E a terceira, fazer uma boa equipe. Né? Fazer uma boa equipe começa bem com você e você cria-se bons processos. O que são bons processos? Processos que funcionam. Por exemplo, qual que é o processo de você fazer a captação do seu primeiro cliente? Como é que vai funcionar? Como que você vai fazer para você captar o seu primeiro cliente? Você vai conversar com a pessoa que você conhece. Vai falar para ela, fulano, eu estou entrando no mercado agora e eu estou querendo entrar no mercado que é top, bacana. E eu preciso de você para me ajudar. Entrar nele aqui para até me conhecer mais se vale a pena ou não. Beleza? Beleza? Que mercado é esse, sabe? Olha, é um mercado que vai ajudar você a reduzir a conta de luz. E aí você não vai falar de aquecedor solar. E por quê? Porque ninguém vende produto. A gente vende ideias e benefícios. E a primeira coisa que você vai vender para a pessoa que você vai conversar é os benefícios. Então, sempre estou falando isso. Venda é isso. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre vendas, mas focando aqui, vai criar processos para você abordar o primeiro contato que você fizer. Fez o primeiro contato? Fez a primeira ideia? Vamos passar agora para um outro passo que é escrever isso aí. Como é que eu escrevo isso? Descrevo, narro. Como é que um jogador de futebol narra, né, o time?
ele escreve lá, né? Fala o que o cara tá passando. Bola foi para a esquerda, bola foi para a direita, foi isso, fez aquilo. Como é que antigamente as pessoas faziam, não sei se hoje existe, né? Se você é no ramo do direito, se por acaso vê essa live aí, mas existia, eu lembro que nos filmes aparecia, ó. Tá lá, o cara tá lá falando, né, uma sentença, né, falando uma sentença não, fazendo um julgamento, e aí aparece uma pessoa lá digitando o que ela está falando, o que o juiz está falando, o que o réu está falando, não sei. Ele está escrevendo o que a pessoa está falando. Então, você escrever o que a pessoa falar, é isso, é o que a pessoa fazer, é narrar mesmo, é escrever o que a pessoa, passo a passo do que ela está fazendo, o que ela tem que fazer. Tá? O que é que você está fazendo, melhor dizendo. E aí depois de escrever, você vai ensinar alguém para poder fazer o que você sabe. Tá? Logicamente, depois que deu certo. Você fez um passo, deu certo, conseguiu efetuar uma venda, o que você tem que fazer? Ensinar as pessoas. E é assim que eu ensino as pessoas. Eu ensino não só a minha equipe, mas também pessoas como você que está aí, que se quiser, né, participar dos meus treinamentos, seja gratuitos ou não, né, mas principalmente eu invisto sempre nessa área. Toda vez que eu faço do gratuito ou não, eu estou ensinando um processo. E eu estou te mostrando aqui agora como é que funciona. Você precisa de ensinar pessoas por meio de processos. Maravilha! Então tá bom. Agora eu já entrei no terceiro passo. Eu comecei a ensinar a equipe. Eu descrevi o processo. Estou formando uma boa equipe porque eu vou passar o que eu sei para ela, de uma forma narrada, de uma forma escrita. Eu vou treinar essa equipe. Desenvolver boa equipe já está um bom passo para eu poder conseguir ter mais resultados e manter a empresa viva no mercado. Até porque também você não tem condição de manter uma empresa viva, ou não é com condição, você não vai ter condição de crescer o seu negócio com poucas pessoas, 100 pessoas para você trabalhar. Você pode manter ela viva por muito tempo, você só trabalhar sozinho, pode. Mesmo assim, sozinho entre aspas, porque se você subir um equipamento no telhado, você fazer uma instalação, é interessante que tenha 2 pessoas para te ajudar nesse passo. Pelo menos para fazer essas 4 instalações isoladamente. Os 4.000 aí que eu estou falando. Então, nesse ponto, é interessante você entender que formar uma boa equipe com o tempo vai ser importante para você. Tá? Então, restabelecendo e resumindo a nossa conversa aqui, a nossa ligação aqui, é você não gastar mais do que você ganha por regime de competência, você fazer uma boa equipe, estar bem capacitado, depois fazer uma boa equipe. Esse é o que eu considero os seus principais desafios para você conseguir manter uma empresa viva no mercado e bem saudável. Tá? Então tá aí o meu recado de hoje, finalizando aqui o nosso 744. Se você tem perguntas, você pode deixar seu comentário aí no YouTube, Facebook e Instagram. Vou verificar aqui se tem alguma pergunta e se tem alguma pergunta no YouTube, Facebook ou Instagram, e a gente pode seguir em diante aqui. Né? O pessoal aqui deixou um compartilhamento, você pode também fazer o seu compartilhamento, dar seu like, né? Se inscrever no nosso canal, YouTube, Facebook ou Instagram. Para compartilhar, é só apertar o botão aí abaixo, tem escrito compartilhar. Você pode escolher WhatsApp, pode escolher YouTube, Facebook, onde você quiser. Mas compartilhe para mais gente aprender mais pessoas tá ligada a isso que a gente está falando aqui. Tem mais uma dica, é você no link abaixo aqui da descrição desse vídeo, tem um link do canal do Telegram. O Telegram é melhor do que o WhatsApp. Inclusive o criador do Telegram foi dono do WhatsApp. Ele vendeu o WhatsApp para o Facebook e abriu o Telegram. E o Telegram hoje é muito melhor do que o WhatsApp. Tá? Então daqui a pouco, né, vai estar muito mais forte, eu acredito, do jeito que está indo. E você pode entrar nesse canal do Telegram para você receber áudios exclusivos meus. E é só entrar aí agora. Entra aí agora, aí embaixo, clica, entra e nos vemos até lá. Tá bom? Então vou encerrar por aqui. E a gente se vê aqui, se a gente não tem comentários, a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até breve. Até mais.